Olá, minhas amigas e meus amigos na resistência pela democracia, contra o fascismo, contra as imbecilidades e as estupidezas. Embolou o meio de campo exatamente nesta noite que passou, na noite de segunda-feira. Eu já tinha preparado um vídeo sobre a crise da Polícia Militar da Bahia quando o vídeo foi atropelado pela troca de 6 ministérios sob o comando de Jair Bolsonaro. E por incrível que pareça, Jair Bolsonaro fez uma lambança. Ou não. Se não, vejamos. Ele tirou um ministro terrivelmente evangélico como Mendonça e mandou para a Advocacia Geral da União e nomeou um delegado da Polícia Federal como ministro da Justiça. Não é nem o chefe da Polícia Federal, é um delegado do Distrito Federal, ou seja, não tem nem um tupete, não tem nem a autorização, né, o tamanho para ser ministro da Justiça do Brasil. Mandou a deputada Flávia Arruda para a Casa Civil, atendendo o Centrão, atendeu outros pedidos do Centrão, como demitir o ministro Ernesto Araújo, atendeu o Centrão, atendeu pedidos dos filhos dele e se indispôs com as Forças Armadas, demitindo o ministro da Defesa, porque o ministro da Defesa se colocou defendendo o comandante do Exército. Bolsonaro queria que o general Pujol, comandante do Exército, fosse o menino de recados dele nos festejos do golpe militar de 31 de março. Queria que o general Pujol emitisse notas, comandasse as festividades, organizasse toda a homenagem ao golpe militar de 64. E o general Pujol se recusou a isso. Das fontes que a gente tem informação, o general Pujol se recusou a isso, considerando que o Exército é um órgão de Estado e não de governo. Não fica obedecendo ordens do presidente da República no sentido de faz festa, emite nota. Não, o Exército se posiciona na defesa da soberania e do povo brasileiro, na defesa da nação, na Constituição. E como o general ministro da Defesa se colocou ao lado do general Pujol, Bolsonaro demitiu o ministro da Defesa para poder demitir o general Pujol. É por isso que os 3 ministros militares estão reunidos, estiveram reunidos ontem à noite, para decidir se pedem demissão conjunta. Porque a cisão dentro das Forças Armadas no apoio que o Bolsonaro tinha já está formada. Ele nomeia o Braga Neto, tira o Braga Neto de onde estava e nomeia o Braga Neto, que é o general de confiança dele, braço direito dele, nomeia como ministro da Defesa, que vai renomear os comandantes militares. E a melhor coisa que fazem realmente os comandantes militares é pular fora, para não serem demitidos, vergonhosamente demitidos. Então há um endurecimento da linha militar, mas há um isolamento ao mesmo tempo. O Braga Neto vai nomear generais capachos de Bolsonaro, generais servis como Pazuello, generais que cumprem ordens do maluco, que cumprem ordens do tenente, que foi expulso das Forças Armadas. Mas em compensação se indispõe com o restante das Forças Armadas. Então Bolsonaro, eu diria que está mais perdido do que cachorro quando cai de cima de caminhão. O ministro do Exterior não muda nada, é 6 por meia dúzia, é tão conservador quanto. Só não é olavista. Perdem os olavistas. Eu não sei como que o Ricardo Salles ainda não saiu, mas provavelmente o Centrão vai jantá-lo num próximo jantar, digamos assim. O que Bolsonaro conseguiu com essa mudança de ministério é provocar um terremoto em Brasília, mas se isolar ainda mais. Depois da carta dos empresários, agora é a vez dos militares. Quem sobreviver verá. A coisa está muito estranha, mas de uma coisa eu tenho certeza. Bolsonaro hoje é refém do Centrão. Governa cada vez menos, apita cada vez menos e troca comandos militares que poderiam estar apoiando ele, constitucionalmente. Perde base militar. Isso é muito importante de registrar. Ele perde o ministro da Defesa, que ele demite de forma vergonhosa, indigna, porque o ministro da Defesa apenas se colocou dignamente. E isso mexe muito com os brios dos militares. Bolsonaro vai perdendo cada vez mais base.
E vai morrendo cada vez mais gente no Brasil pela incúria, pelo deboche, pelo sarcasmo, pela irresponsabilidade como o Bolsonaro trata a pandemia e trata o povo brasileiro. Não há nenhum projeto, não há empregos, não há a carestia aumentando, a inflação explodindo, os gêneros alimentícios explodindo de preços, o desemprego aumentando, a violência, a insegurança, e ele enlouquecido, perdido no abraço do Centrão. E caminhando, claro, cada vez mais para a corrupção do Centrão. Quem sobreviver verá. Até lá, ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.